Marcos 5. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço
os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi. Que quer dizer: Menina, eu te mando. Levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo daquilo que nós ouvimos no capítulo 5 de Mateus. Nós vemos aqui Mateus narrando a chegada do Senhor Jesus do outro lado do mar. E lá do outro lado do mar ele chegou na província dos Gadarenos. Logo que o barco parou, o Senhor Jesus descendo do barco, imediatamente saiu do sepulcro um homem que tinha um espírito imundo. E a palavra, e Marcos descreve que esse homem que tinha um espírito imundo, ele não tinha morada. A morada dele era ali no meio dos sepulcros. E ali ele vivia uma vida totalmente que ninguém podia tocar nesse homem. Esse homem tinha um espírito que impedia que alguém manietasse ele, que prendesse ele. Tal era a força que ele tinha. Tá? Então não conseguia, prendendo os grilhões, e nenhuma cadeia podia manter aquele homem, porque ele quebrava tudo, deixava tudo em pedaços. Queridos, nós queremos dizer que nós atendemos no pronto-socorro pessoas que vêm nessa posição, queridos. São pessoas que têm uma energia, uma força tremenda que a família não consegue conter. Né? A família existe nos hospitais, principalmente os hospitais psiquiátricos, onde tem aquelas camisas de força para aprisionar o corpo dessas pessoas. Porque o ser humano junta-se 4, 5 homens para conseguir segurar a pessoa que tem esse processo, que estão vivendo essa condição. E muitas vezes nós somos obrigados a dar sedativos fortes para fazer com que aquele corpo se aquiete. E na experiência que nós temos em pronto-socorro, queridos, que nós quando atendemos esse tipo de pessoas, na qual há um espírito imundo que toma força sobre aqueles indivíduos, nós observamos o seguinte: quando nós damos o sedativo, que você seda essas pessoas e segura no pronto-socorro algumas horas, nós observamos que quando você prolonga essa sedação por um período de 6, 8, 10 horas, quando essa pessoa acorda depois de 10 horas ou mesmo 12 horas, a pessoa acorda calma, como se não tivesse nada acontecido. Então, dentro do nosso entendimento, ali no atendimento não existe nenhum trabalho científico disso, isso é simplesmente uma observação da minha parte como médico que acompanha num pronto-socorro essas pessoas que chegam nessa condição. Nós observamos o seguinte, que existe um tempo na qual esses espíritos imundos permanecem no corpo com ele sedado. Quando nós damos essa sedação na qual deixa a pessoa, o corpo inerte por algumas horas, né? E essas horas eu observei que tem que ser mais de 6 horas. Quando acontece isso, o espírito imundo ou deixa esse corpo, né, passando aquele período, ou então ele se acalma. Porque nós observamos no pronto-socorro que depois de 6 horas de sedação, essa pessoa acorda como se não tivesse acontecido nada. Nós temos observado isso ao longo do nosso trabalho em pronto-socorro, nós temos visto que isso tem acontecido. E isso, querido, isso que está acontecendo com esse homem gadareno, é exatamente isso que eu quero dizer a vocês. Porque muitos estão vivendo essa condição no nosso século. Muitos estão vivendo essa condição na nossa geração.
onde através da droga, da bebida, de uma vida desregrada, principalmente do uso de tóxico, as pessoas dão oportunidade para que espírito de mundo tome posse e a pessoa muda o comportamento. Tem um comportamento violento, de agressividade. Quantos lares estão nessa condição? Quantos homens embriagados chegam em sua casa, chuta a panela, chuta a porta, chuta a cadeira, distrata a família, distrata a esposa, distrata os filhos, numa violência que ninguém aguenta. Era essa a condição desse homem gadareno. A família já não aguentava mais. Deixou esse homem para conviver lá no sepulcro, no cemitério, porque ninguém aceitava mais a vida daquele homem dentro de casa. Assim como muitos estão nessa condição, muitas famílias da nossa geração, da nossa convivência, vivem esse drama de homens embriagados, né, que através do espírito imundo, que tomam possessão sobre essas vidas, e essas pessoas têm essa agressão dentro de casa, dessa violência, dessa força excomunal da carne, na qual as pessoas não conseguem segurar, né? E são obrigadas a ser atendidos no pronto-socorro, são obrigados a atender numa emergência, para que o médico cede eles, para que eles possam voltar a si e ter uma vida calma para regressar no seu lar. Quantos hospitais psiquiátricos recebem pacientes nessa condição? Da violência, da agressão, são inúmeros, queridos. Nós vivemos isso no nosso dia a dia. E o que nós vemos aqui, que o Senhor Jesus deparou com essa situação. E quando o espírito de imundo viu o Senhor Jesus, esse que estava ali no meio do sepulcro, ele correndo foi de encontro ao Senhor Jesus e disse que quando ele chegou, clamando em grande voz, se deparando com o Senhor Jesus, a palavra dele era essa: que eu tenho contigo, Jesus, filho do Altíssimo. Conjuro-te por Deus, porque me atormentes. O Senhor Jesus tinha simplesmente chegado ali. Ele não falou nada, ele não abordou esse homem. Só o fato do Senhor Jesus se aproximar do lugar desse homem já gerou tormento para ele, o espírito imundo. Só o fato do Senhor Jesus chegar naquele território, chegar ali próximo, já houve tormento. Sabe por quê, querido? Porque as trevas se incomodam com a luz. O Senhor Jesus é a luz desse mundo. Ele é a luz do mundo. E isso diz respeito à nossa vida. Quando nós estamos nessa condição de viver a vida do Senhor Jesus dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, vai acontecer que quando você se posicionar em fé, né, na demonstração do amor do Senhor Jesus sobre a tua vida, qualquer lugar que você deparar com a presença de espírito imundo, você vai ser mal recebido. As pessoas vêm de graça para te agredir, simplesmente por você estar ali, simplesmente por você se posicionar, porque a luz incomoda as trevas. A luz traz tormento para as trevas. E aí foi que esse homem que vivia ali no meio do sepulcro, se ferindo, no meio de pedra, vivendo como uma vida de animal, afastado da família, numa violência contra a vida dele. Mas, querido, eu quero te dar uma posição tremenda, que o Senhor Jesus chegou naquele lugar, ele não foi por acaso. Quando ele passou a noite transitando pelo mar, e o mar se revoltou contra ele, querendo naufragar o barco, o Senhor Jesus tinha um destino. E o local que o Senhor Jesus queria era estar ali de frente daquele homem. O Senhor Jesus queria estar naquele momento ali. Por isso que o diabo já se anunciou, entendendo que ele estava com os dias dele contados. Que a presença do Senhor Jesus chegou naquela vida. E isso é muito importante para nossas vidas. Quando o Senhor Jesus chega na nossa vida, há uma mudança, há uma transformação. E aí a história é aquilo que a história diz, que o Marcos relata. Porque o Senhor Jesus não quis bater papo com aquele demônio. Quando aquele espírito imundo chegou falando: o que eu tenho contigo, Jesus,
filho de Deus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te que venha nos tormentar antes do tempo. O Senhor Jesus disse, sai dele. E ele então, aqueles demônios, daquela condição que estava obrigado a sair, porque é essa vida que o Senhor Jesus veio nos trazer. Ele, quando vem como luz do mundo sobre as nossas vidas, querido, ele vem nos trazer essa libertação. Ele vem trazer essa cura, a determinação de nós vivemos não mais a condição de um homem na qual o diabo assolava, o mundo assolava, a nossa carne trazia para condições de pecado, condições de aprisionamento, condições de escravidão. O Senhor Jesus veio para trazer a libertação. E esse homem então ia experimentar esse momento maravilhoso, da qual o Senhor Jesus deixou tudo, deixou uma multidão do outro lado, porque queria ter um encontro com esse homem. Porque o mundo, a família, as pessoas, os amigos tinham abandonado esse homem. Esse homem estava isolado no meio do sepulcro. Mas Deus olhou o coração desse homem. Deus olhava esse homem. Deus acreditava na transformação de vida que esse homem poderia ser mudado. E o Senhor Jesus foi encontrar com esse homem. E aí então, os demônios que estavam ali chegaram, o Senhor Jesus, então, chegaram para o Senhor Jesus e Jesus perguntando para ele qual é o seu nome. E eles responderam, Legião é o meu nome. Por quê, queridos? Legião diz respeito ao número de um batalhão de soldados romanos. Se você for ver na história, você vai ver que o número de soldados romanos que diz respeito a uma legião, isso fala-se em torno de 3.000 a 5.000 soldados. É de 3.000 a 6.000 soldados. Isso compõe uma legião de soldados romanos. Então, ali naquele homem, existia cerca de 3.000 a 6.000 demônios. Estava alojado ali. Sabe por quê, queridos? Porque naquela época, o mundo ainda, você vai falar, pô, mas como existia tantos demônios sobre aquele homem? Sabe por quê? O mundo naquela época, tinha a população sobre a terra, era uma população ainda pequena. Então, os demônios que estavam soltos sobre a face da terra, eles tinham que ter uma morada. Então eles tinham que ter uma morada. Como existiam poucas pessoas sobre a face da terra, o espírito de demônio que assolava as vidas era muito maior. Eles eram muito mais assolados por espírito maligno. Por isso que a sociedade daquela época era uma sociedade mais bruta do que hoje. Por isso que a sociedade daquele mundo, eles viviam uma luta muito maior do que nós vivemos hoje. Por isso que o tempo de vida daquelas gerações era um tempo muito curto. As doenças assolavam eles com mais. As pragas assolavam com mais vigor no período deles. Porque a ação do inferno sobre aquela geração era muito maior, o número de demônios que assolava a vida das pessoas, do que a nossa geração, da qual, através do número de pessoas que existe hoje na face da Terra, onde existia uma explosão demográfica, o número de pessoas na face da Terra hoje são muitas pessoas. Então, as casas, morada de demônio, se tornou muito maior para eles habitarem. Hoje, não existe tanto demônio para o número de pessoas que existem na face da Terra. Por isso que hoje, a habitação de demônio na vida dos homens não é tão forte como era nessa época do Senhor Jesus, na qual o Senhor Jesus deparou com uma pessoa que tinha uma legião de demônio. E quando o Senhor Jesus dá essa revelação, esse conhecimento que havia uma legião, os demônios chegaram para o Senhor Jesus e pediram para que mandasse para que eles fossem para os porcos. E aí então o Senhor Jesus permitiu para que ele entrasse nos porcos. E aí nós vemos aquela cena cinematográfica, uma cena digna de ser visto a nível daquilo que o homem gosta de ver, das cenas de Hollywood, né? Onde aqueles demônios que foram para os porcos, e dos porcos então, esses porcos então, quando receberam a possessão demoníaca, os espíritos imundos, quando entraram nos porcos, aquela manada de porcos precipitou no espelhadeiro
do despenhadeiro do mar e caíram no mar. E ali eles morreram no mar. Querido, aqui está o exemplo do que faz um demônio. O Senhor Jesus diz que o demônio vem para matar, roubar e destruir. O Senhor Jesus fala isso em João 10:10. O diabo vem para matar, roubar e destruir. E aqui nós vimos exatamente a ação do demônio na vida de um animal, na vida de uma pessoa, na vida de um ser vivo. Ele pegou aquele porco e levou para o despenhadeiro e levou para o mar. E assim é quando ele entra na vida de um homem. O objetivo do demônio é matar aquela pessoa que ele tomou como possessão. E aí esse entendimento que nós temos que ter, querido, porque o Senhor Jesus, ele viu, ele amou aquele homem, ele atravessou o mar, ele deixou uma multidão, ele fez exatamente a palavra da ovelha perdida, ele deixou as 100 ovelhas, deixou as 99, para ir buscar essa ovelha perdida que estava lá do outro lado do mar, na terra dos Gadarenos, precisando da mão do Senhor Jesus sobre a vida dele. Queridos, quando aquele homem foi liberto, aquele homem transformado, ele ficou tremendamente grato ao Senhor Jesus. Ele ficou alegre, feliz. E ele queria seguir o Senhor Jesus. Ele queria receber, manter pela bênção que ele recebeu, ele queria ficar do lado do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, não permitiu que isso acontecesse, porque o Senhor Jesus queria dar um presente maior para ele. Falou, olha aqui, oferecendo para ele a permissão para que ele voltasse para a casa dele. E lá, junto com a família dele, junto com o Senhor Jesus diz, vá para os teus. E eles estão ali junto com os teus. O Senhor Jesus dizia, anuncia-lhe as grandes coisas que o Senhor fez e teve a misericórdia sobre a tua vida. E esse homem, então, teve a oportunidade, querido, de voltar para a casa dele, de voltar para o meio da família, voltar a conviver com seus filhos, voltar a conviver com os parentes, com a esposa, mas agora totalmente recobrado, sadio, feliz por aquilo que o Senhor fez para a vida dele. E ele pôde então contar essas maravilhas para todos. E a palavra de Deus diz, que ele foi para um lugar chamado Decápole. E lá em Decápole ele anunciava as grandes coisas que Jesus fizera e todos se maravilhavam com isso. Querido, esse é o testemunho. Essa é uma palavra que diz respeito a testemunho de vida. Isso é uma coisa impactante para o mundo. O significado disso é tremendo, querido, nas nossas vidas, na vida da presença que o Senhor Jesus faz na nossa vida. E esse poder ainda está sobre nossas vidas, querido. O Espírito Santo ainda habita dentro do nosso coração. O Senhor Jesus diz que Ele é o mesmo ontem e hoje será sempre o mesmo. E esse poder está em nosso coração. Nossos olhos têm que estar voltados para a libertação dessas pessoas, para exercer a cura na qual o Senhor Jesus deu o ensino, como nós fazemos, para nós estarmos libertando essas vidas, não para buscar recurso financeiro, de receber pela bênção que é oferecida, não, querido, mas para que o testemunho da vida do Senhor Jesus, do nome do Senhor Jesus, seja anunciado na nossa geração, seja anunciado na vida da nossa geração. É esse exemplo que o Senhor Jesus traz para que nós possamos atuar, querido. Porque há muitas vidas que estão presas nessa condição, muitas vidas que estão aprisionadas nesse processo de endemoniamento, que vive a assolação do inferno nas casas, nas residências, com os lares, com os filhos, com as famílias. Nós vemos hoje no noticiário de televisão, nós vemos pai matando filho, filho matando pai por causa da droga, querido. Essa situação do processo infernal na vida das pessoas. E nós temos que trazer a luz do Senhor Jesus sobre essas vidas. E o ensino é simples, querido. Basta você buscar essa presença. Busque a presença do Senhor Jesus sobre a tua vida. Seja onde você for, a luz vai incomodar as trevas. A luz que tem no teu coração vai incomodar as trevas. E aí, você simplesmente vai exercer a autoridade que você tem no nome do Senhor Jesus para que o testemunho do Senhor Jesus seja feito na sua vida. Para que o testemunho do Senhor Jesus seja anunciado pela luz da presença de Deus na tua vida.
É essa vida, é esse exemplo que o Senhor Jesus deu quando ele foi para a terra dos Gadarenos. Mas quando aconteceu isso, querido, os donos dos porcos ficaram incomodados, porque essa atividade, essa atitude que o Senhor Jesus tomou ali com relação àquele homem, da libertação daquele homem, houve prejuízo financeiro para os homens que conviviam naquele lugar. Os criadores dos porcos que estavam ali, eles tiveram prejuízo por conta disso. E o prejuízo foi alto, porque toda manada de porcos deles morreram, caíram no despenhadeiro, caíram no mar. Eles tiveram prejuízo financeiro. E a preocupação deles não era com a cura do homem. A preocupação deles era com o bem financeiro que eles tiveram. E o que eles fizeram? Eles pediram para o Senhor Jesus sair da terra deles, porque eles tiveram prejuízo financeiro. Querido, não importa qual seja o prejuízo financeiro da libertação, quando o Senhor Jesus vem nos trazer, Ele tirar nós do lago de enxofre, de morte, de condenação eterna, de escravidão, de pecado, de morte que nos condena e nos deixa a nossa vida assolado pelo inferno. Não importa quanto que nós tenhamos que perder financeiramente. A palavra do Senhor para a tua vida, querido, é que você tenha uma vida eterna, que você tenha uma vida de alegria, uma alegria de paz, na presença dele. Isso não tem preço, querido. Isso não tem valor. Ouro nenhum pode pagar por isso. Não existe ouro nesse mundo, dinheiro, dólar, euro, que possa pagar por essa paz que só o Senhor Jesus pode trazer para nossas vidas. Assim como aconteceu com esse homem que voltou para Decápolis. E lá, ele maravilhado naquilo que ele viu, a presença de Deus libertando ele de uma situação de 3.000 a 6.000 demônios sobre a vida dele. Imagina a assolação que esse homem vivia. Imagina as vidas que conviveram com ele e viram o mal na qual esse homem sofria. Todos ficaram maravilhados. E assim é a vida do Senhor Jesus em nossas vidas. E aí então diz o Marcos, conta a passagem, que o Senhor Jesus então, sendo expulso da terra dos Gesarenos, por conta dos donos dos porcos, que tinha sido levado prejuízo por conta dessa libertação daquele homem, o Senhor Jesus então saiu de lá e voltou para a terra dele. Ele voltou de barco, e quando ele chegou nas terras dele, já existia uma grande multidão esperando ele, já esperando, ansioso, junto ao mar, esperando a presença do Senhor Jesus. E ali o relato conta que existia um homem principal da sinagoga, um homem importante, que também estava ali no meio da multidão esperando o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus chegou, esse homem se prostrou diante do Senhor Jesus, rogando: Senhor, minha filha está moribunda, está morrendo, minha filha. Rogo-te que venha e impõe as mãos para que minha filha viva. Queridos, quem fez esse gesto era um homem religioso, um homem que conhecia a palavra de Deus, que vivia a vida da igreja. E diz a palavra que ele era o principal da sinagoga. Então ele era um homem de influência, um homem de fé, conhecedor da palavra de Deus e de que influência ali diante do povo que frequentava aquela sinagoga. Só que aconteceu um fato na casa dele, que a filha dele estava morta, e a atitude religiosa dele, toda a postura de religião dele, não tinha como resolver o problema dele. Porque a maneira dele cultuar a Deus não trazia de volta a filha dele. A filha dele estava morrendo. Ele não sabia como resolver isso. Felizmente, esse homem teve, diante da dor, da insegurança, do amor de perder a filha que ele amava, ele tirou toda a postura de soberba dele, tirou o orgulho, tirou o conhecimento dele como principal da sinagoga, ele jogou tudo isso como esterco, ele se esvaziou dele, ele fez exatamente o que o Senhor Jesus pede que nós façamos, de nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Chegou diante do Senhor Jesus e falou: Senhor, eu te rogo, vai na minha casa. E o Senhor Jesus, quando vê um homem nessa condição, querido, homem que tira toda essa máscara, toda essa postura soberba de orgulho, e que tira dele e que se prostra na presença do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele te acompanha, ele te entra,
A palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Esse é um Deus misericordioso, é um Deus benigno, é um Deus que tem os olhos abertos, ouvido atento, mão estendida para acolher aquele que chega nele. Não importa as condições, não importa quem você seja, se é endemoniado, se está em processo de droga, se está com processo de adultério, de prostituição, não importa a sua condição. O Senhor Jesus não diz qual é a condição que você tem que chegar. O que nós temos que entender é que nós temos um Deus presente em nossa vida. O Emanuel é aquele que nós podemos prostrar diante dele, invocar o nome dele e receber socorro. É socorro bem presente no meio da tribulação. Essa é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus é socorro presente no meio da tribulação. Foi aquilo que Jairo estava vivendo, essa condição. Ele estava vivendo e precisava desse socorro. E aí então o Senhor Jesus resolveu e foi com Jairo até a casa dele. E nessa caminhada, queridos, existia uma multidão ali, a solana presença, essa caminhada era lenta. Eles tinham que transpor a multidão. E então eles estavam caminhando na direção da casa de Jairo. E aí aparece nessa cena uma mulher que a sofria há 12 anos de fluxo de sangue. Ela tinha hemorragia. Sabe o que significa hemorragia, querido? Hemorragia significa você perder suas forças. Seu sangue está sendo eliminado. Há uma anemia. A anemia te deixa prostrado, te deixa sem energia. Sua vontade é ficar sobre a cama, sobre o leito. Você não tem vontade de fazer nada. Tal é a sua fraqueza. Você não tem disposição. Mas nós vemos um fato interessante nessa história, que essa mulher saiu da casa dela sozinha. E ela saiu sozinha, ela dizia no coração dela: se simplesmente eu tocar nas vestes do Senhor Jesus, eu serei curada. E ela foi, ela gastou tudo aquilo que ela tinha de questão de energia, de disposição. Porque uma pessoa anêmica, querido, nós somos acostumados a atender essas pessoas que entram no pronto-socorro, pessoas que falta sangue, que perde sangue. Imagina essa mulher com 12 anos perdendo sangue. Querido, as pessoas, quando chegam nessa condição, chegam praticamente sem vida, sem energia. Se a família não pegar essa pessoa, colocar dentro de uma ambulância, apertar a sirene para transpor o tráfego, todo o tráfego das cidades, de trânsito, para chegar rápido do pronto-socorro, para que os médicos imediatamente já dêem fluidos, tá? Repõem com fluidos, né? Com sangue, com soro e com expansor sanguíneo, essa pessoa vai embora. E a morte é como se fosse um passarinho. A morte ela vai, se a pessoa nem falar ai, nem sente, passa de uma vida para outra, né? sem perder o sentido. Tal é a fraqueza que existe nessa condição. Tal é a vulnerabilidade que a pessoa fica. Então, nessas condições de anemia, sempre há uma pessoa que tem necessidade de levar, porque ela não tem disposição. A pessoa anêmica não tem energia, não tem disposição. Tem que ter uma outra pessoa para poder levar para ter socorro. Só que nós vemos nessa história, querido, que ninguém fez isso com essa mulher. Ninguém foi com ela. Ela foi sozinha buscar o socorro. Ela foi determinada, sozinha, não tinha ninguém para socorrer ela. A palavra diz que ela tinha 12 anos sofrendo. Ela tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos daquela época, no sentido de trazer a cura para ela. E diz o relato, pelo contrário, ela ia cada vez mal. Ela ia cada vez de mal a pior. As condições dela pioravam cada vez mais. Mas ela também, assim como Jairo, ela buscou socorro de quem pode trazer socorro. Ela buscou a presença do Senhor Jesus, quem poderia fazer alguma coisa por ela. Porque a medicina daquela época não podia fazer nada por ela. E ela foi buscar o socorro. E ela, naquela trajetória, na fé, na perseverança, no caminho, quando ela tocou o Senhor Jesus, aconteceu o sobrenatural, querido. E esse acontecimento sobrenatural, nós temos que aprender com isso. Porque a perseverança dessa mulher, a determinação dela, quando ela tocou o Senhor Jesus, ela tirou energia, ela tirou virtude. O Senhor Jesus parou e percebeu que tinha tirado virtude dele.
É isso que nós temos que fazer, querido. É isso que Deus espera de nós. Por isso que o primeiro mandamento dele é que nós devemos amar ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso pensamento, de toda a nossa alma. É toda essa disposição de vida. Você não ama a Deus na condição que você convive com o mundo, né? De bajulação, de tapinha nas costas. Não, querida, a relação com Deus é intensidade. É uma intensidade de você se dispor, ultrapassando a sua própria condição daquilo que está te oferecendo, o seu corpo está oferecendo. Você tem que se transpor, você tem que ir além daquilo que você possa oferecer, além daquilo que você acha que você pode oferecer. Foi essa condição que essa mulher fez. Ela foi além da capacidade dela, ela foi além das forças dela, porque ela tinha um objetivo, uma perseverança. E na hora que ela tocou o Senhor Jesus, ela tirou virtude, parando o Senhor Jesus. Ele parou e chegou anunciando para os apóstolos: quem me tocou? Porque quando ele fez isso, ele viu a determinação de fé daquela mulher. Porque ele queria oferecer uma outra coisa para ela, porque ele sabia quem tinha tirado a virtude. Mas ele chamou a atenção para que aquela mulher se anunciasse, ela se apresentasse e desse o testemunho daquilo que aconteceu. E o Senhor Jesus olhou para ela e falou: filha, vá em paz, porque agora você está salva. O Senhor Jesus disse que ela simplesmente, ela não só apenas recebeu a cura, que ela já tinha recebido a cura na hora que ela recebeu o toque. O que o Senhor Jesus disse para ela agora diz respeito de salvação. Ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada desse seu mal. Poderoso, querido. Essa mulher voltou para casa, só que ela voltou agora, ela voltou feliz, curada, salva. Sabe o que significa salvação na vida de um homem, na vida de uma mulher? Salvação significa presença do Espírito Santo, presença dos anjos de Deus acampando ao seu redor. Tudo aquilo que você fizer vai ser bem-aventurado. Você vai ser bem-aventurado na entrada, você vai ser bem-aventurado na saída. Onde você pisar nos seus pés, você tem como possessão. Isso é salvação, querido. É poder de Deus. E pôr a mão sobre os enfermos e ele ser curado. Se alegrar de manhã, no amanhecer, dizer: Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado porque sua misericórdia se renova sobre a minha vida. Na hora que você vai deitar, colocar a tua cabeça no travesseiro, você vai dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Você não vai ter medo de assolação do meio-dia, de peste perniciosa. Você vai declarar: 10.000 serão atingidos do meu lado, 1.000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Sabe por quê? Eu disse do meu Deus: Ele é meu Senhor, eu creio, sob a sombra do Onipotente eu descanso. É isso, querido. Isso é salvação. Essa mulher saiu nessa condição, ela saiu agora cheia do Espírito Santo do coração dela. A caminhada dela agora era na promessa de Deus sobre a vida dela. É isso, ela salvação. E ela foi salva. Sabe por quê? Ela simplesmente perseverou na fé e ela deu o testemunho do poder de Deus sobre a vida dela. É isso. Isso é poder de Deus, da qual o mundo, querido, e o diabo não consegue entender. Essa simplicidade de você simplesmente crer e dar o testemunho disso. Crer e dar o testemunho do que o Senhor Jesus fez na tua vida. Foi isso que ela fez. E o Senhor Jesus disse: vai em paz, ser curada desse seu mal. A tua fé te salvou. Poder de Deus, querido. Lindo isso. E assim é nossas vidas. Só que na hora que estava acontecendo isso, querido, a situação de Jairo piorou. Porque essa mulher parou, né? Demorou o socorro para a filha de Jairo. Ela parou toda a caravana que ia em socorro da filha de Jairo. E aí então, de repente, chegou as pessoas lá na casa de Jairo e chegaram para Jairo e falou: Jairo, por que você está incomodando o mestre? A tua filha está morta. Por que você está enfadando o mestre? Querido, olha que palavra triste,
de anunciadora de desânimo, palavra de sem fé, de incredulidade, palavra de desânimo, palavra que destrói, palavra que tira toda a esperança, palavra que traz todo o mal no sentido de te assolar na desgraça, no sofrimento, anunciando já, ó, não tem mais saída, já não tem mais socorro, esquece, não adianta você buscar Jesus, já está morta, não tem mais, ninguém pode fazer mais nada por ela. Querido, é nessa hora que aí o próprio Senhor Jesus interviu. E ele, quando ele viu essa palavra, ele olhou para Jairo e falou, quando eu tendo ouvido isso, Jesus ouviu isso, chegou para Jairo e falou, Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E quando aconteceu isso, querido, o Senhor Jesus separou da multidão. Aí o Senhor Jesus chamou Pedro, Tiago, João, eram homens que conviviam com eles próximo, e chegou e entrou na casa de Jairo, chegou até a casa de Jairo. A partir desse momento, querido, o Senhor Jesus não quis mais a companhia do mundo, da multidão, porque o espírito de incredulidade estava querendo destruir a casa de Jairo. O anúncio de incredulidade já era um anúncio que gera em nós um sentimento que tira a bênção do céu sobre as nossas vidas. Isso que nós temos que entender, porque na incredulidade nós não conseguimos ver a operação de Deus na nossa vida. Nós não podemos aceitar palavras de incredulidade, palavra que não seja estabelecida na fé da justiça de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos meditar nessa palavra dia e noite, para nós não estarmos colocando em nossa mente palavras de incredulidade do mundo, para nos afastar do poder de Deus sobre nossas vidas. No Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Antes, na palavra de Deus, medita dia e noite. É essa a vontade de Deus sobre as nossas vidas. É isso que o Senhor Jesus fez ali com Pedro, João e Tiago. Chamou esses homens que tinham a mente voltada para a palavra de Deus dia e noite. Eram pessoas que não andavam na roda dos escarnecedores, não se detêm no caminho dos pecadores e nem vai no conselho dos ímpios. Não ficava ouvindo o conselho dos ímpios. Eles tinham a mente dele voltada para a palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus começou nessa situação que necessitava de fé para estabelecer o milagre. Ele chamou só esses apóstolos para ir com ele entrar. E aí então eles entraram na casa de Jairo. E quando eles chegaram ali, existia já aquele circo de pessoas que estavam fazendo o funeral, né? O choro, o pranto, a música voltada para o funeral, toda a cerimônia de funeral. O Senhor Jesus entra como uma criança, querido. Ele olha aqui e fala, escuta, mas por que vocês estão fazendo isso? A menina não morreu. Por que vocês estão com esse alvoroço? Por que vocês chorais? A menina, ela não está morta, mas ela dorme. Querido, imagina o Senhor Jesus falar isso no meio de um funeral. Pessoas olharam para ele e riram. Sabe por quê, querido? Porque é aquilo que o Senhor Jesus diz para nós. Você quer entrar no reino do céu? Você tem que ser como criança, querido. Sabe o que é ser criança? É você ter a inocência de uma criança. Essa atitude de fé e de inocência que o Senhor Jesus demonstrou aqui, como se fosse um gesto inocente, mas de fé, estabelecido não naquilo que os homens estavam fazendo, mas naquilo que a palavra de Deus diz a respeito, a vontade de Deus diz a respeito. Por isso que ele falou, por que vocês estão alvoroçando? Por que esse alvoroço? A menina não está morta, dorme. E as pessoas riram, considerando aquela atitude do Senhor como se fosse uma atitude de criança, como se fosse atitude de quem não está entendendo o que está acontecendo. E o Senhor Jesus, então, tomando essa atitude, ele entrou dentro da casa da menina, tomou a mão da menina e disse para a menina, Talita cumi, que traduzido quer dizer, menina, te digo, levanta-te. E a menina imediatamente levantou. E quando a menina levantou, a palavra diz que ela tinha 12 anos. É o mesmo período de anos na qual aquela mulher tinha de doença de fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos de doença. Né? Desde quando aquela mulher
iniciou a doença, a filha da menina de Jairo nasceu. E olha só que coisa interessante, porque nesse período de Calvário, dos 12 anos da vida da menina e dos 12 anos de Calvário que aquela mulher de fluxo sanguíneo passou, elas receberam a bênção, né? No mesmo período da visitação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus chegou tanto para a vida daquela mulher, 12 anos depois da doença dela, e chegou para essa menina ressuscitando ela. Ela estava morta. O Senhor Jesus ressuscitou ela com 12 anos. E o cuidado do Senhor Jesus extrapola, não simplesmente a questão de trazer de volta para a vida. Virou para os pais e falou: ó, dá de comer para ela. Que coisa tremenda. O cuidado que o nosso Deus tem com a nossa vida, com a condição da nossa vida, até da dependência que nós temos do alimento que sustenta nossas vidas, que dê força, dá vigor para nossas vidas. Esse é o poder sobrenatural de Deus, querido. Esse é o poder sobrenatural que o Senhor Jesus veio trazer dos céus para nossas vidas. Ele veio trazer essa palavra de cura, de libertação, de fé para nossas vidas. Nós temos que nos estabelecer segundo essa verdade. Nós não temos que seguir regras e doutrinas de homens, porque isso nos afasta da verdade de Deus. Nós temos que buscar a verdade, que o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa verdade que traz a libertação, a cura, a ressurreição de vida, o caminho de vida nova, de salvação, trajetória de salvação, de anúncio, de maravilhas, do poder de Deus sobre as nossas vidas. Queridos, é só com o Senhor Jesus, é só buscando Ele. Mas nós aprendemos aqui no capítulo 12 que precisa haver uma atitude de prostrar diante dele, de nós esvaziarmos de nós mesmos, como Jairo fez, né? E trouxe a salvação para a casa dele, trouxe a vida, a ressurreição para a filha, que todos já juizavam ela como morta, condenando ele, e já todas as pessoas já querendo tirar essa alegria do coração do Senhor de Jairo. Mas Jairo estava acompanhado daquele que traz a vida. Ao lado de Jairo tinha aquele que chamava: Jairo, não temas, crê somente. É isso que nós queremos trazer para a vida, para a nossa vida hoje, querido. Nós queremos trazer a presença do Senhor Jesus para a nossa vida, para que Ele nos acompanhe, para que Ele ande conosco. Não importa a multidão que muitas vezes nos atropela, as dificuldades, os obstáculos, montanhas, montes, que muitas vezes tem que trazer para nossas vidas dificuldades. Mas se nós tivermos com o Senhor Jesus do nosso lado, no nosso coração, essa palavra salvadora, vitoriosa, e nós meditarmos nela dia e noite, e andarmos nessa dimensão de fé, nós vamos ter vitória sobre vitória. Por isso que a palavra nos chama de mais que vencedores, querido, porque há vitória sobre vitória cada dia em nossas vidas. É essa chamada que nós temos para conhecer esse evangelho, essa palavra nova, essa boa nova, esse novo testamento que o Senhor Jesus trouxe para a nossa vida. E nós queremos fazer um convite para que você continue conosco, Senhor, nessa jornada, que vocês continuem conosco nesse entendimento, nessa sabedoria que veio do céu sobre as nossas vidas. E amanhã, se assim Deus nos permitir, nós vamos estar fazendo o estudo do capítulo 6 de Marcos. Deus abençoe a todos.